isonomia, paridade na disputa das eleições. Tudo isso é balela. Veja essa próxima notícia. Uma série de pesquisas recentes, tá? E movimentações políticas no Brasil começam a desenhar o cenário eleitoral de 2026 em meio a sinais contraditórios de popularidade e debates sobre regras de pré-campanha e até declarações de apoio vindas do exterior. Nova pesquisa da consultoria Meio Ideia mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive um momento de avaliação pública delicada. 46,6% dos entrevistados aprovam a sua gestão, enquanto 51,4% desaprovam, indicando que a percepção negativa do governo supere muito a positiva nessa amostra. No plano eleitoral, outra pesquisa da mesma instituição revela um quadro de competitividade acentuado no segundo turno. Lula aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro, bem como nos cenários testados contra Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esse empate técnico, em confrontos diretos, ao lado de uma desaprovação que supera a aprovação, sinaliza que a pré-campanha deve ser disputada voto a voto, em um ambiente político mais fragmentado do que sugeriam pesquisas anteriores. Por isso, o Partido dos Trabalhadores, o PT, protocolou junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, olha isso, dá aquela segurada no seu bumbum, sabe aquele exercício de prensar as nádegas? Dá aquela prensada na nádega, senão o brioco vai cair do meio delas. O PT protocolou no TSE, que é um puxadinho do STF, um pedido para que seja retirada a possibilidade de impulsionamento pago de qualquer postagem crítica à administração pública desde a pré-campanha eleitoral. Vale dizer, o PT pede ao TSE uma ajudinha conhecida, a censura. Para o PT, permitir que críticas ao desempenho de governos sejam impulsionadas nas redes sociais, mesmo antes da campanha oficial, poderia criar desigualdade entre um eventual pré-candidato à reeleição e seus adversários, além de dificultar a isonomia do processo eleitoral. O pedido faz parte de uma série de sugestões enviadas ao TSE para ajustar a regulamentação da propaganda nas eleições e, assim, proibir a direita de tudo aquilo o que o PT fez nas eleições últimas. Em meio a esse debate interno, digno das ditaduras, um episódio inusitado vem gerando ruído diplomático. O presidente e líder autoritário o nome dele qual que é? Alexander Lukashenko, da República de Belarus, declarou publicamente apoio à reeleição de Lula em 2026 e se ofereceu para ajudar a garantir que o pleito corra num ambiente pacífico e tranquilo. A manifestação feita em reunião com o embaixador brasileiro em Minsk tem sido vista por analistas internacionais como um gesto que pode impactar a percepção externa sobre o processo eleitoral brasileiro, sobretudo por Belarus ser governado por um regime sem transparência e que persegue todos os seus opositores. Tá aí, Caivano, o PT fazendo maldade, ou seja,
não pode criticar o governo, porque isso fere a igualdade, a paridade da corrida eleitoral. Ora, a própria eleição fere a paridade da corrida eleitoral, porque o candidato que está concorrendo à reeleição, ele já tem 4 anos de campanha. Sim. E a máquina pública. Exato. Aí agora você não pode criticar? O que é isso? Como dizia a Maria do Rosário, o que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Aí vão pedir pro TSE censura. Por quê? Porque o Lula tá cada vez mais na corda, as pesquisas só mostram o Lula indo pro vinagre, e aí vem um ditador e ainda fala, não, o Lula tem que ganhar essa reeleição aí, nós vamos ajudar que a democracia do Brasil, como se ele tivesse uma, seja pungente, né? Exatamente. Antes eu vou falar dessa pesquisa aí que mostra 46% das pessoas aprovam. Será que isso é possível, Pavinato? Hein, Segredo? 46% das pessoas. Vocês estão vivendo onde? Vocês estão no supermercado onde? Vocês pagam as suas contas onde? Não, não Ô, é possível. alemão, você tem aquele 46%. Você tem aquele vídeo do Bolsa Família? Dos boa, 4 Pavinato. lá, falando lá. Boa. Acho que isso vai é- falando aí, o isso alemão acho que vai é a preparar. Eu explicação. vou te explicar os 46% Exatamente. aí. E aí, fora essas pessoas que serão mostradas, nós temos 12,5% de servidores públicos. São pessoas que estão dentro daquela faixa de pessoas chamadas ativas, né? Que podem trabalhar, que trabalham, etc. E que, obviamente, fazem parte dos eleitores. E aí, quando você tira esses 12,5% desses 46%, você já vê o que sobra. Se Olha servidor os 46 aí. Roda os 46 aí, Olha. alemão. Por que vocês que não recebem o Bolsa Família têm raiva de nós que recebem o Bolsa Família? Vocês têm raiva é porque nós recebemos sem precisar trabalhar e vocês têm que trabalhar para poder receber? E vocês têm raiva porque tem que trabalhar até morrer e quando recebe é desse tamanho. A raiva de vocês é porque vocês trabalham e recebem bem pouquinho, né? Que muitas das vezes, quem recebe Bolsa Família ganha mais do que vocês. E outra, vocês acham que só porque nós não trabalhamos e recebemos Bolsa Família, vocês acham que não pagam imposto, não? É isso? Essa é a raiva de vocês, é? Já que vocês falam tanto de nós que não recebe, faz assim, ó. Já que você tem tanto ódio, você vai lá no CRAS, se cadastra e começa a receber o Bolsa Família assim como nós. Aí você não vai precisar trabalhar e receber pouquinho. O dinheiro não é de vocês, não. O dinheiro é do Lulinha. Pois já que vocês estão achando ruim, vocês vêm pra cá, faz o cadastro do Bolsa Família, aí você recebe o dinheiro que você diz que é de vocês e para de reclamar, pronto. Nós recebemos sem trabalhar mesmo, nós recebemos todo mês, nós passamos o dia todo deitado de perna pra cima. E se vocês estão achando ruim, vocês vão lá, se cadastram e criam pra vocês também. Vocês podem todo deitados, sem reclamar, que nem nós. Ô, alemão, você verificou se esses cão aí são de verdade? Se é inteligência artificial? Você checou isso aí? É verdade isso aí mesmo? Que, ao que me consta, 23% da população recebe Bolsa Família. Exatamente, 23%. Se a gente coloca que uma família com Bolsa Família tem 2 pessoas, Pelo menos. já tem 46% da população, meu amigo, não é isso? O IBGE está dando como quase 50 milhões de pessoas, de famílias... Não, perdão, não, de pessoas. pessoas. 49 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. São Então, 19,8 milhões. 19,8 milhões de Exato. famílias. Então aí você coloca 2 pessoas, já dá esses 46%. Exato. Quer dizer, se a família tem 4 ou 3, a gente tem na família que recebe Bolsa Família gente que desaprova o Lula. Sim. Isso é um número preocupante. Sim. Porque se é 25% da população brasileira que recebe individualmente, esses 25% podem aprovar o Lula. Mas dentro da família deles, se a gente colocar Sim. 4 pessoas por família, Pode ter quem a desaprova. gente tem metade das famílias com Bolsa Família que já desaprovam o Lula. Exato. Esse número é preocupante. Exato. Sim. Aí, baseado no percentual, né, 23% que a gente chegou aqui, mais os 12,5% de servidores públicos, nós temos 35,5%. Então você tem ali uma faixa de aproximadamente 11% de eleitores, que a gente não sabe exatamente, né, de que faixa eles estão, mas que estão aprovando. Podem ser mais abastados, que recebem mais dinheiro, e que pouco importa. Pode ser da mais o quê? elite, Abestado? abastados. entendi. Abestado. Abastados, né, com dinheiro. Calcula quanta gente tem empresa.
Exatamente, exatamente. Então, pode ser artista, né? Você pode ter uma série de pessoas, artistas. Porque pode ser, além da Bolsa Família, nós temos o Fundo Rouanet. Setorial da Ancine, a Lei Rouanet. Exatamente. Rouanet. Nós temos os artistas que fazem propaganda Um monte de estudantes. para empresas públicas e órgãos públicos. Estudantes de universidades federais. Estudante pede chulé. O que nos leva aparentemente nos leva a uma síntese aqui, né? Um resultado. São pessoas que dependem diretamente do governo para continuar as suas vidas como estão hoje. E não é dinheiro do pagador de imposto, não. É dinheiro do Lulinha. O paizinho, painho. É do filho do Bolsonaro? Eu não sei. Será? Eu não sei, mas eu fico imaginando se... Aí eu vejo que Vinícius de Moraes e Tom Jobim não eram artistas. Não? Acima disso, né? Medíocres. Porque é fácil escrever Bossa Nova em Ipanema. Queria ver escrever Garota de Ipanema vendo esses demônios aí. Pois É verdade. Aí seria Demônios da Garoa. Exato. E aí, mesmo com tudo isso, nós temos Demônio do Agreste. 51% que já desaprovam, o que para o governo, obviamente, é muito preocupante, porque isso tende a aumentar até a chegada da eleição, em virtude de tudo que a gente está vivenciando, corrupção aumentando, os gastos públicos também piorando a situação econômica do país e etc. Aí, quanto à questão internacional, a relação eleições e exterior, a gente tem aí uma lembrança de 2022, que Bolsonaro teria recebido 3 autoridades dos Estados Unidos que exigiam dele o reconhecimento daquela eleição. E agora, Pavinato, o Donald Trump falou, né? Eles conversaram aí por quase 2 horas ao telefone, e o Trump convidou o Lula para ir até Washington. E parece que o Lula aceitou. E dentre os assuntos que o Lula quer tratar, um deles é o pedido para que Donald Trump não interfira nas eleições brasileiras. Eu queria entender de verdade o que é não interferir agora, uma vez que Biden interferiu na anterior, na de 2022, justamente vindo aqui, mandando 3 autoridades do governo americano para conversar com Bolsonaro e com outras pessoas. Não sei o que esperar disso, mas se a gente pegar o exemplo da Venezuela, que foi exigido, né, uma exigência dos Estados Unidos, de colocar as cédulas em papel, isso realmente pode estar tirando o sono do PT, dos seus eleitores, do governo que está aí, do próprio Lula, e pode explicar essa questão que eles fizeram uma sugestão, né? O TSE, ele abriu uma espécie de audiência pública para as pessoas se pronunciarem, foi dia 3 e dia 4, agora de fevereiro, eles iam aceitar sugestões. Isso que o PT fez foi enviar essa sugestão para que não seja aceito a crítica ao atual governo. Então, imagina, não vai ter propaganda eleitoral, né?